Primeira coisa que Davi fez de errado: não assumiu o seu papel. Davi era rei. E anteriormente, se você for no capítulo 8, segundo Samuel 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 8 começa dizendo assim: depois disto, Davi venceu os filisteus e os submeteu. Davi tomou Gate e suas cidades das mãos dos filisteus, venceu Moabe. Davi venceu Hadadezer. Davi era ajudado pelo Senhor aonde quer que fosse. Em tudo era ajudado pelo Senhor onde quer que fosse. Davi exercia o reinado sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Ele não se ocupou dos seus deveres de rei. Capítulo 11 diz que Davi ficou em casa. Ele já não ia para a guerra, mas mandava os outros, Joabe e os outros seus servos. Primeiro erro de Davi: não ocupou do seu dever. Certo dia, olha o que diz o texto, na parte da tarde, ao entardecer, levantou-se de sua cama. Davi estava numa vida folgada. Olha para o seu irmão e diga para ele: combatente não pode ter vida folgada. Cabeça parada, não escutei. Cabeça parada, como diz a palavra, Davi estava, Timóteo, capítulo 1 Timóteo 5,13, ocupados em não fazer nada. Não fazer nada. Preciso que nós abramos os olhos, amados. Segunda fraqueza de Davi: uma vez desocupado, ele começou a alimentar os maus pensamentos. Começa a andar pelo terraço, vai para lá, para cá, olha a distância e vê uma mulher que se banhava. Olha como que o nosso eu nos trai. Ele poderia ter olhado e ter fugido do olhar, mas ele olhou, e com o olhar ele começou a maquinar. Cuidado. Escute, combatente. Os meus olhos, diz o profeta Jeremias, me roubam a vida. Vamos repetir juntos? Os meus olhos me roubam a vida. Jeremias 3, versículo 51. Os meus olhos me roubam a vida. Quem contempla objeto perigoso começa a querer o que antes não queria. Quem contempla objeto perigoso começa a querer o que antes não queria. Davi olha, deixa-se fascinar pelo olhar, já não tem domínio sobre si próprio. E um dos frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, é domínio de si. Davi já não tem mais domínio sobre si próprio. Ele sabia, como eleito do Senhor, ele tinha consciência da sua origem. Davi era judeu. Ele sabia porque ele aprendeu do seu pai.
ele era instruído na lei, que adultério era um pecado grave, mas ele se deixou fascinar pelo olhar. Ele olhou e viu que a mulher era bonita, e começou a cobiçá-la dentro do coração. Mas não parou aí, ele manda chamá-la. E ele sabe porque ele pede informações, e dizem para ele: essa mulher é casada com o teu servo Urias, o Iteu. Ela é filha, e dá o nome do pai. Mas nada disso foi suficiente para Davi. O eu de Davi estava corrompido. Um homem que andava na presença de Deus, era assistido por Deus em tudo. Conquistava. Os reinos de Davi só iam crescendo. Ele ia tornando inúmeros povos vassalo dele. Uma outra coisa que Davi não soube evitar: a situação que facilitou sua queda. Ele se perdeu aí. Estava num lugar errado, numa hora errada. Não era para Davi estar descansando numa vida folgada. Era para Davi estar na guerra. O seu povo estava em guerra, e antes ele ocupava o primeiro lugar, e ele que conquistava. Ele tinha estratégia de guerra. Estava numa hora errada, num lugar errado. Ele não deveria estar ali, descansando. Mas dá para entender muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Acho que você está fazendo boas reflexões aí na sua cabeça. Teve atitudes erradas. Ele poderia ter só visto, mas faz o quê? Manda chamá-la. Olha, se distante já era perigoso, imagina perto. Ele poderia ter parado, olhou, chamou a atenção, mas ele poderia ter fugido. Eclesiástico capítulo 21. Filho, filha, pecaste? Sim. Não torne mais a fazê-lo. Pede perdão pelas tuas faltas passadas. Mas olha o conselho bíblico: como de uma serpente foge do pecado, porque se te aproximares dela, ela te morderá. Seus dentes são como de leão, que tira a vida do homem. Davi ficou alimentando a tentação. Atração de longe. Se deixa alimentar pela atração. O combatente, se ele quer destruir o seu homem velho, viver a realidade do homem novo, ele precisa querer matar o seu próprio eu. Ou ele mata o seu próprio eu, ou ele nunca vai conseguir dar passos. E como é que eu mato o meu próprio eu, padre? Os santos padres nos ajudam, dizendo: tens vontade de fazer uma pergunta? Eles respondem: não faça. Tem vontade de tomar 2 xícaras de café? Quer matar o teu próprio eu? Eles dizem: toma uma. A vontade é de 2, eu só tomo uma. Tens a tentação de olhar pela janela? Eles dizem: não olhes. Se você quer matar o seu próprio eu, através desse meio, com a ajuda de Deus, faz-se calar a voz ruidosa da própria vontade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos.
Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser.